Oi, pessoal. O livro subestimado de hoje é As Meninas, da Lígia Fagundes Telles. Foi publicado em 1973 e vai tratar da relação entre três meninas que são jovens universitárias morando num pensionato de freiras em São Paulo durante a ditadura militar do Brasil. O livro é narrado algumas partes em terceira pessoa, algumas partes, a maior parte dele, na verdade, é um fluxo de consciência de cada uma das três meninas. E então é por meio da subjetividade dessas meninas, que é muito bem explorada e desenvolvida, é que diversos problemas sociais ali daquele tempo do Brasil são abordados. E agora falando um pouco das meninas. A principal, né, que é a voz dela ocupa a maior parte do livro, é a Lorena, que é a mais rica delas, estuda direito e ela passa os dias aqui do livro. O livro trata de poucos dias ali da vida dessas meninas, e a faculdade está em greve, então ela passa o dia, praticamente o tempo todo, a Lorena passa no quarto dela, que ela chama até de concha, porque ela diz que não gosta de sair do quarto dela, ela gosta de ficar no quarto dela ouvindo música, lendo poesia e esperando a ligação do MN, que é um médico casado, né, que tem 5 filhos, mas por quem ela é apaixonada. E ela fica esperando essa ligação dele. E a Lorena é muito alienada assim, em relação à realidade da época dela. Ela admite que é assim, ela prefere ser assim, prefere não interferir, ela prefere ser uma espectadora. Ela é muito mais assim, uma prefere desenvolver, né, a subjetividade dela, não está muito interessada em questões externas, né? E ela ajuda, mas ela ajuda as outras meninas, apesar dela ser assim egoísta, mas ela ajuda as outras meninas financeiramente, dá conselhos a elas, tenta ajudar elas, né? Apesar de menosprezar também um pouco as outras meninas por não terem a mesma elegância, a mesma origem delas, mas ela é um personagem engraçado, tem muitas falas delas que são engraçadas, muitos pensamentos engraçados. E apesar dela ser assim sonhadora e alienada, ela também mostra um senso prático em algumas questões. E ela, inclusive, eu não vou falar isso porque vai acabar sendo spoiler, enfim. Agora eu vou falar da outra menina, que é a Ana Clara, que é a menina mais problemática dessas três, é a mais bonita, mas ela tem diversos traumas aí no passado dela, porque ela sofreu abuso sexual, ela, ela não tem mais contato com a família dela, e, e ela é usuária de drogas. Ela tá noiva de um homem rico, e ela acha que o dinheiro vai resolver todos os problemas dela. Então ela passa boa parte do livro drogada, então é difícil acompanhar os pensamentos dela, porque tem muitas. Não é um pensamento assim linear, né? Então é difícil acompanhar. Dá pra, né, com atenção, assim, com paciência, dá pra entender pelo menos uma boa parte, mas não tudo. Eu pelo menos não consegui entender tudo na primeira leitura. E então, assim, é triste realmente ver alguns relatos que a Ana Clara faz de uma forma muito confusa, mas ela relata de situações que ela sofreu. Mas ela também mostra muito ressentimento em relação à Lorena, porque acha que a Lorena menospreza ela por ser rica, ter uma origem melhor, e uma origem que ela considera melhor, e mas a Ana Clara também é engraçada, assim, quando ela mostra assim as histórias que ela quando ela relata assim histórias de mentiras que ela teve que contar, e ela mesma mente muito pra Lorena, porque ela pega as coisas emprestadas e não devolve, inventa umas histórias. E ela que tem um vocabulário assim mais informal, assim, então é interessante acompanhar a, a narração da Ana Clara também. E a outra personagem é a Lia, que é uma revolucionária. Ela participa de um grupo
de um grupo de guerrilha, né, que se opõe à ditadura militar e que é uma revolução, né, comunista. E apesar de ela ser idealista, né, ela acredita nessa mudança social, mudança política, mas ela é que tem um pensamento mais objetivo das três, assim, ela sabe muito bem o que ela quer, então os capítulos dela são os mais fáceis de acompanhar. Ela tem um pensamento muito claro e, inclusive, quando ela encontra alguém que, né, que tem alguma visão que discorda dela, ela não tem nenhum pudor, assim, não tem um freio, assim, de dar a opinião dela, de tentar convencer a pessoa, né, tentar dar um conselho. Por exemplo, que ela pede, assim como a Ana Clara, ela também, né, pede dinheiro à Lorena, e no começo do livro ela pede um carro emprestado para Lorena, e esse carro vai ser usado nas atividades do grupo. Isso é bem no comecinho do livro, né, as primeiras páginas, ela vai pedir o carro emprestado, que é o carro da mãe da Lorena, para usar nas atividades do grupo. E a Lorena, apesar de ser alienada, né, ela empresta o carro, mesmo sabendo que o carro provavelmente vai ser usado para isso, para as atividades lá do grupo. Ela empresta mesmo correndo riscos, né? Então a Lorena, apesar dela ser egoísta e alienada, ela também tem esse lado aí de tentar ajudar. E aí a Lia encontra em certo momento o motorista da mãe da Lorena e ele fala que prefere que a filha dele não estude, que ela se case logo. E aí a Lia discorda completamente, fala que isso vai ser ruim para ela. E obviamente eu concordo com o que a Lia está falando, mas é interessante como ela não tem, né, nenhum assim, comedimento. Ela realmente sempre tenta convencer. Ela também discute com a mãe da Lorena, com a mãe da Lorena, quando vai pedir também. Eu nem me lembro, mas ela vai pedir alguma coisa emprestada para ela também. E assim, mesmo pedindo um favor, ainda assim ela dá uns conselhos lá para a mãe, tenta convencer a mãe da Lorena. Eu não lembro sobre exatamente o que era a discussão, mas é interessante ver assim. Ela mesma admite isso, né? Que ela gosta de dar discurso, ela não consegue evitar ficar dando discurso para os outros, né? Mas é interessante também acompanhar esses pensamentos dela, né? O namorado dela, que é parte do grupo, foi preso e ela tá nessa angústia de querer, né, ficar perto dele de novo. E, e na parte da Lia tem um relato de tortura, não que ela sofreu, mas alguém do grupo dela sofreu uma tortura. E aí tem um relato assim de grande assim da tortura que ele sofreu pelo que a pesquisa que eu fiz foi a primeira menção assim à tortura em um livro, né, ter tortura da ditadura militar em um livro, e é muito surpreendente como é que isso passou pela censura da época, que a censura era muito forte. E aí eu pesquisei um pouco, tem uma entrevista da Lígia aqui no YouTube, que ela fala que alguém falou para ela que tinha um censor lendo o livro dela, né? Então ela achou que ia ser censurado. Mas aí, depois de um tempo, o marido dela chegou em casa comemorando, dizendo que o leitor tinha achado o livro dela muito... O censor tinha achado o livro dela muito chato e tinha parado de ler. Né? Então, o livro ia ser publicado sem censura. Então, eu fiquei pensando sobre isso. Será que ela fez o livro propositalmente no começo, assim, meio monótono, né? Não sei se eu cheguei a mencionar já isso, mas o livro no começo é monótono. Mostra mais o cotidiano da Lorena, os pensamentos da Lorena. Sem nenhuma grande ação. Não tem grandes ações, não tem grandes acontecimentos no livro inteiro. Tem mais ali perto do final do livro. E são dias, apesar de acontecer pouca coisa, são dias muito importantes para a história de cada uma dessas três meninas. Mas o livro tem muita essa estrutura assim, fragmentada, né? Muito como são os pensamentos, toda hora tem interrupções na linha de pensamento. Quando aborda problemas sociais, nunca é de uma forma assim contínua, né? Tem muitas descrições, lembranças que não eram interessantes pro censor, né? O censor não via relevância naquilo, então ele não teve paciência para chegar nessas partes mais críticas assim, do livro, mais críticas, né, mais ofensivas para a sensibilidade da ditadura. Né? Né, esse relato de tortura, apesar de ser bem direto, contínuo, mas ele já está bem na metade do livro, eu acho. Então, e eu pesquisei, tem um artigo que foi publicado numa revista de letras, né, que dois graduados em letras
pegar o nome delas aqui, é a Rosa Fernandes e a Thaís dos Santos. Eu vou colocar o link na descrição do artigo. O artigo se chama Por que Por que a ditadura militar não censurou as meninas? E aí as autoras do artigo, de forma muito interessante, mostram várias passagens do livro em que os temas sociais relevantes ficam no meio do parágrafo, são quebrados, né, por descrições, né, desinteressantes para o censor. Então, é bem interessante observar isso. Não sei se foi proposital, né, não dá para saber, mas é bem possível que sim. Então é bem interessante isso. Agora eu vou ler aqui algumas passagens, algumas das melhores passagens do livro, sem dar nenhum spoiler. Aqui é um pensamento da Lorena, um capítulo narrado pela Lorena, né, o fluxo de consciência dela. Mas como gostaria de mandar minha palavra de equilíbrio, de amor ao mundo, mas sem entrar nele, é lógico. Ficar de fora, mantenha distância, diz aquele ônibus bufando tanto pelo traseiro que não fico atrás nem um minuto. Detesto guiar, entrar nas engrenagens, nas besouragens, diz a Aninha, enredos. Bom é ficar olhando a sala iluminada de um apartamento lá adiante, as pessoas tão inofensivas na rotina. Comem e não vejo o que comem. Falam e não ouço o que dizem. Harmonia total sem barulho e sem braveza. Um pouco que alguém se aproxime e já sente odores. Vozes. Um pouco mais e já nem é espectador, vira testemunha. Se abre o bico para dizer boa noite, passa de testemunha para participante. Então aqui mostra bem a personalidade da Lorena, realmente, como espectadora. Agora eu vou mostrar uns pensamentos da Ana Clara. No começo ela está aqui citando uma frase da Lorena, entre aspas. Só peço a Deus para ser sempre verdadeiro, fecha aspas. Ela disse não sei quantas vezes, naturalmente com intenção de verdadeira. Com dinheiro também fico, pomba. Fica a própria boca da fonte jorrando a verdade. É fácil dizer a verdade na riqueza. Bacana os gloriosos contando nas entrevistas que na infância reviraram a lata com os ratos. Muito bacaninha tanta autenticidade. Coragem, não? Bonito. Mas é preciso ter 4 carros na garagem, caviar na geladeira e uma vila na puta que pariu para a confissão ficar interessante. Então aqui mostra o ressentimento da Ana Clara com a Lorena e mostra como é diferente, né, o estilo da Ana Clara em relação à Lorena, né, um estilo bem mais informal do que o da Lorena e bem mais ressentido, né, realmente bem... Acho que todos os problemas dela vão se resolver com o dinheiro, ela vai poder ser verdadeira e parar de mentir, porque ela mente constantemente durante o livro, né. E aqui, apesar de também ter algumas dúvidas sobre quão verdadeira a Lorena é, né? Tem uma parte bem interessante do livro que eu fiquei bem em dúvida se a Lorena estava ou não contando a verdade, mas eu não vou dizer o que foi, senão vou entrar em spoiler. E aqui aqui mostra os pensamentos da Lorena também, mas tratando da Lia, né? Que ela chama a Lia de Leão. E ela estava conversando com a freira, aí a Lorena pensa o seguinte: e o blá 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 clássico, o que sou, de onde venho, para onde vou. Leão fica pé da vida quando alguém começa com essas elucubrações. Ponto. Aí aqui entre aspas, os pensamentos da Lia. Trabalhe, a fala da Lia. Trabalhe, entende? Seja útil, participe, quero ver se vai ter folga para ficar admirando o próprio embigo. Fecha aspas. Aí volta a Lorena a pensar aqui. Ela diz embigo, Lia de Melo Schutz. Concordo em tudo, mas as milhares de horas que gastei olhando o meu. O que sou? Plenitude transbordante, se ao menos por telefone ele me diz um alô. Ela está se referindo aqui, ele que é o MN, né, que é o médico por quem ela é apaixonada. Então, é isso. Recomendo demais esse livro.